Nós vamos pensar aqui a partir das lições do apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 1, versículos de 12 a 18. Muito bem, vamos acompanhar no telão, mas você pode ficar com a sua Bíblia aberta. Eu estou precisando trocar de Bíblia, minha já está daquele jeito. 2007, a Bíblia da minha ordenação pastoral, que eu não... Está toda marcadinha, né? E aí então a gente tem a Bíblia do coração. Diz assim a palavra de Deus: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro, de fato, continuarei a alegrar-me. Até aqui, meus irmãos. O apóstolo Paulo, esta é a primeira comunidade de Jesus na Europa Oriental, descrito também em Atos capítulo 16, era uma colônia romana conhecida pelo nacionalismo patriótico, e por isso, quando Paulo anuncia Jesus como o verdadeiro rei do mundo, ele então enfrenta problemas e vai embora. Os que permanecem ali na comunidade cristã acabam por sofrer por causa do Evangelho. Paulo, então, ele abre a carta agradecendo aos filipenses pela fidelidade do Senhor, uma carta conhecida como a carta da alegria. E Paulo, então, está preso e pensativo sobre este período, este momento, essa fase que ele está vivendo. Mas, por outro lado, pensativo sobre a prisão, ele se alegra por causa do assunto quanto à sua prisão, porque as pessoas estão se inspirando nele para proclamar Jesus como rei. Então, apesar da preocupação quanto à sua execução, ele afirma que para ele o viver é Cristo e morrer é lucro, né? Então, ele fica feliz enquanto está preso, porque ele está sabendo que a notícia está correndo de que a sua prisão é por causa de Jesus. Logo, Paulo se torna uma referência do Evangelho vivo naquela região. Referência, meus irmãos, é um ponto de partida ou base para comparação ou avaliação. A verdade é que o mundo hoje está carente de referências, né? As referências geralmente são figuras públicas, mas infelizmente não tem se predominado boas referências. Temos alguns, mas que na verdade precisamos inclusive garimpar, né? Tanto nas redes sociais, quanto na própria mídia de um modo geral, ou então na nossa região, né? Nós precisamos de boas referências. E o apóstolo Paulo aqui, ele então se torna referência por causa do amor de Cristo. Eu quero então falar sobre os 4 ensinos, sobre o poder da referência em prol do Evangelho, a partir das lições que nós aprendemos com o apóstolo Paulo aqui. O poder da referência, primeiramente, está fundamentada na fidelidade pessoal de Paulo
a Cristo, ele permaneceu fiel ao Senhor incondicionalmente. Ele não estava, na verdade, buscando ser referência neste sentido, mas a sua fidelidade, o fato dele ser uma referência foi uma consequência da sua fidelidade ao Senhor. Apesar do caos que ele estava enfrentando, perseguição, sofrimento, prisão, ele permaneceu fiel, mesmo diante das adversidades. O texto diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, justamente isto, a perseguição, as provas, as lutas, as surras, por causa do Evangelho. Então, mesmo assim, ele permaneceu fiel. E o que nós aprendemos aqui é que a sua fidelidade a Cristo influenciaria as pessoas, então, ao seu redor. Permaneçamos nós, fiéis ao Senhor, independente das nossas adversidades. Amém? Ou misericórdia, né? O segundo ensinamento é que o poder da referência gerou o progresso do Evangelho. O texto diz: tem contribuído para o progresso do Evangelho, né? Estas coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Perceba a perspectiva de Paulo em relação ao contexto. Ele não está olhando para si, ele não está se vitimizando. Eu estou sentindo dores, eu estou sofrendo, por favor me ajudem. Pelo contrário, ele se esquece de si e olha para os benefícios do reino que tudo aquilo está trazendo. Sabendo que ele está nas mãos do Senhor e que o Senhor está usando tudo aquilo em prol do Evangelho, então ele permanece fiel por causa desse propósito. Deus usa todas as circunstâncias para que a sua mensagem seja propagada. E o que nós aprendemos é que as contrariedades da vida não é sinônimo de ausência de Deus. Se estivermos passando por provas, é hora de sermos referência de oração, referência de silêncio, referência de sabedoria, o que sim exige de nós uma fidelidade tamanha. Mas nós não estamos sozinhos. O texto que nós lemos na leitura bíblica, no momento da leitura bíblica, eu os ouvirei. Então, em prol do Evangelho, nós devemos ser testemunhas. Precisamos ser referência, mas não pela referência em si ou pelo mérito, mas por causa do Evangelho. O terceiro ensino é que o poder da referência promoveu o seu testemunho. O texto diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana ou do palácio, como diz o texto que nós lemos, e de todos os demais. E se Paulo tivesse renunciado à sua fidelidade neste momento de prova? E se Paulo tivesse negado a Cristo? Tudo bem, eu faço compromisso de não mais propagar o Evangelho, não falar sobre o Rei dos Reis, mas por favor não me prendam. Qual seria a reputação ou qual seria o progresso do Evangelho naquela comunidade? Zero. Mas por causa do seu testemunho, o texto diz que se tornaram conhecidas ali a sua fidelidade. Então as pessoas passaram a lembrar de Jesus por causa da ausência de Paulo.
A presença do evangelho na ausência do pregador. Inclusive foi essa orientação que eu recebi quando eu converti. Você frequentava as casas de pagode, essa foi a palavra do pastor. Você que frequentava as casas de pagode, pregue agora naqueles lugares, mas com a sua ausência. As pessoas não vão te ver mais lá. E quando elas não te verem e lembrarem, elas lembrarão de que você deixou aquele ambiente por causa de Jesus. Né? E foi isso que aconteceu aqui com Paulo. Porém, Paulo indo para a prisão por causa da sua fidelidade, então a sua ausência tornou-se referência, por causa como marcas, né, de Cristo, o seu sofrimento, as suas provas, inclusive os próprios soldados do palácio comentando, olha, o homem está aí, mas está preso, e é por causa de Jesus, não porque ele fez um mal, né? Não porque ele aprontou por aqui na comunidade, mas porque ele foi bom, porque ele permaneceu fiel a Cristo, então o evangelho foi propagado, né? O poder da referência promoveu seu testemunho, e por fim, o poder da referência inspirou a fidelidade comunitária. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Se o apóstolo Paulo foi preso por causa de Cristo, eu que estou aqui solto, do lado de fora, não vou pregar o evangelho? Então eles se tornaram mais ousados e foram então usados, né? Quando somos ousados, somos usados. Essa é a mensagem de Paulo aqui para nós. Então, a nossa fidelidade pode se tornar uma referência para aqueles que estão ao nosso redor. A nossa fidelidade à palavra de Deus, a nossa fidelidade na postura, a nossa fidelidade diante de conversas que não convêm a santos. Qual é a postura que nós temos? Os ambientes que convidam a gente para frequentar, mas que Jesus não estaria por lá. E quando nós somos fiéis em dizer não, então nos tornamos referência. Mas tem um detalhe, meus irmãos, nós não podemos buscar a referência. Entenda aqui, o nosso papel é ser fiel, mas quem cuida da nossa reputação é o Senhor. Muitas pessoas cuidam apenas da reputação. E aqueles que cuidam apenas da reputação, fazem o que não convém quando estão sozinhas, quando ninguém está vendo, ou quando já que ninguém me conhece aqui. Então, se tivesse algum conhecido, reputação. Você cuidando da sua reputação. Temos que ser prudentes. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Mas a nossa prioridade não é a reputação. Nossa prioridade é a fidelidade. Amém? Para concluir esta reflexão, meus irmãos, ser referência é fruto da nossa fidelidade, como eu já ilustrei aqui. Ser referência é positivo para a verdade do Evangelho. E ser referência é inspirativo para a comunidade. Sejamos nós, primeiramente, fiel ao Senhor, fiel na pregação do Evangelho, fiel em compartilhar a mensagem de Cristo, de enchermos essa igreja de amigos que se converteram. E desta forma nós iremos, sem dúvida, inspirar
a comunidade. Frutos da nossa fidelidade, positivo para a verdade e inspirativo para a comunidade. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus, que exemplo Paulo nos deu. Mais do que Paulo, que exemplo Jesus nos deu de fidelidade. Independente das perseguições, das adversidades, das provas, das injúrias, os teus servos fiéis nos inspiram. Inspira a tua igreja, inspirou comunidades na Europa. Em nome de Jesus, Senhor, levanta, ó Deus, servos fiéis, mais servos fiéis, para que sejam referências no nosso meio, para agradar, Senhor, os nossos olhos e os nossos corações, para que sejamos motivados a permanecermos fiéis. Em nome de Jesus, Senhor, se a nossa fidelidade hoje, a começar dentro da nossa casa, tem trazido desconforto para alguns, ajuda-nos a permanecermos fiéis no Senhor e cuida, Senhor, da nossa reputação, porque nós queremos te agradar, ó Deus, queremos ser filhos obedientes como Cristo. Pedimos estas bênçãos ao Senhor, ó Deus, e completa, Senhor, a obra, que haja assim, ó Deus, um zum lá fora, por causa de Cristo, e consequentemente por causa da nossa fidelidade, e o teu nome será glorificado, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.